Irmãos, vamos ler o texto de Marcos 2, versos de 13 a 17. Marcos 2, versículos de 13 a 17. O texto diz assim, o relato de Marcos: Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi, junto com Jesus e os seus discípulos. E junto com eles estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiram. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente, com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida, que o Senhor possa estar entre nós, direcionando o nosso coração para aquilo que o Senhor queira tratar, que possamos ser como uma boa terra, que a sua palavra, como uma semente, possa ser lançada ao solo e reproduzida em nossos dias. Guarde a tua igreja, nos guarde nessa noite, em Cristo que oramos. Amém. Irmãos, como nós podemos perceber ao longo da leitura dos evangelhos, a gente pode perceber no movimento ministerial de Jesus Cristo, durante todo o evangelho, que ele inicia um ministério de ensino. Esse é o primeiro ponto de Jesus, ele quer ensinar ao povo. E ele inicia o seu ministério de ensino no capítulo 1, versículo 21 de Marcos, numa sinagoga. Só que agora, Jesus, ele já está ensinando durante a sua caminhada. E nesse episódio, ele está à beira de um lago, aquele que a gente conhece como o Mar da Galileia, né? E a sinagoga, irmãos, ela não poderia mais alojar os ensinos de Jesus. Tanto pelo fato da quantidade de pessoas que procuravam Jesus e queriam ouvir, que estavam necessitadas de Jesus, quanto em relação ao seu ensino. Os ensinos de Jesus haveriam então de tomar as estradas, de tomar o mundo. E o que chamava a atenção daquelas pessoas sobre Jesus era o modo diferente que ele tinha em relação aos grupos religiosos da época. O modo em que ele agia, o modo em que ele falava e a sua interpretação da lei de Deus eram algo, né, que chamavam as atenções das pessoas na sua comunidade, na sua sociedade. Jesus, ele apresentava um tato diferente com as pessoas. Ele realmente, irmãos, nós podemos perceber que ele era o amor de Deus personificado. Ele era o amor de Deus em pessoa. E por onde Jesus andava, ele carregava em si a esperança, porque ele é a esperança, e as pessoas sempre estão atrás de esperança, sempre estiveram atrás de esperança. Contudo, irmãos, não era somente uma questão de logística que fazia com que Jesus estivesse ensinando na praia. Diante de tantos acontecimentos, e sobretudo da forma escandalosa que Jesus ensinava na concepção do povo judeu, o relacionamento de Jesus com o sinédrio, com a sinagoga, e nós falamos isso um pouco pela manhã, estava abalado. Pela manhã, né, nós falamos que alguns mestres da lei que pertenciam ao sinédrio, que eram os fiscais, né,
aqueles que pertenciam ao Sinédrio, eram os fiscais do culto do povo judeu, daquilo que era falado, dos falsos profetas. Aqueles homens, eles deixaram o templo e eles foram a Cafarnaum, atrás de Jesus. Isso já mostra para nós que o relacionamento de Jesus com os religiosos da época já estava abalado. Então Jesus não vai mais à sinagoga apenas, ele vai com os seus ensinos para as ruas, para os lagos, né, da época. Por quê? Porque esse relacionamento já estava abalado. Nós podemos perceber que o lugar que era tido como casa de Deus não poderia mais aceitar o filho dele. Contudo, irmãos, Jesus, ele vai mais além. Ele aqui escolhe mais um homem para caminhar com ele. E essa escolha não estava também dentro da sinagoga. Jesus não escolhe para si um religioso para fazer parte do seu corpo ministerial. Ele escolhe, de acordo com o relato de Marcos, nas interpretações das pessoas, um pecador, um cobrador de impostos, uma pessoa que não era membro do Sinédrio, uma pessoa comum, uma pessoa tida como corrupta. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos agora é para o contexto de Jesus, onde Jesus estava. Jesus estava numa região que era um dos trajetos mais importantes da antiguidade. A Palestina, irmãos, ela era uma ponte que ligava a Europa à África, à Ásia. Então, esse local onde Jesus estava era um local de alta taxação de impostos, de alta arrecadação de dinheiro para o império, devido ao tráfico de pessoas e as importações que existiam ali. E entre aquelas pessoas estava esse homem, que talvez na sua tradução venha Levi, ou em outra tradução venha Mateus. Contudo, irmãos, quem era esse homem? Eu vou usar Mateus como referência, né? Levi é Mateus no latim e o Mateus é Mateus no grego, né? Então Mateus, ele era funcionário do império, ele trabalhava para o império. O imperador na época, ele designava pessoas locais para trabalharem para o império na sua localidade. E essas pessoas, geralmente, elas eram odiadas pela comunidade, porque muitas vezes, esses cobradores de impostos, como Mateus era um, eles cometiam injustiças, eles cometiam fraudes e corrupções nos seus dias. Naquele tempo, as pessoas que eram taxadas por esses cobradores de impostos, elas nunca sabiam quanto elas deviam realmente pagar para o governo. Por quê? Porque os cobradores de impostos, eles tiravam tudo aquilo que eles poderiam tirar das pessoas. Eles chegavam para taxar e eles taxavam tudo aquilo que ele poderia taxar, né? E além disso, irmãos, esses cobradores de impostos, eles eram odiados porque eles eram tidos para os judeus como idólatras. Por quê? Porque devido ao primeiro mandamento, que é não adorarás outros deuses, aqueles cobradores de impostos que eram judeus, eles eram tidos idólatras porque eles manuseavam a moeda da época. E a moeda da época vinha a imagem do imperador. Então aqueles cobradores de impostos, eles eram odiados porque eles eram corruptos e eles cobravam altas taxas abusivas, retiravam para si uma parte, entregava o restante para o império. E nada muito diferente dos nossos dias, né? Em que muitos tiram para si a parte que é do povo, né? E entregam para o governo. E também porque eles eram pecadores idólatras, porque eles manuseavam a moeda que tinha a imagem do imperador. Mas, irmãos, o que eu gostaria de chamar a sua atenção
é para o fato de que Jesus, ele ainda continua surpreendendo as pessoas. Ele continua ainda desafiando a cultura, a religião da sua época, com suas atitudes fora dos padrões culturais, fora dos padrões legalistas. Quem de nós, gostaríamos de ser pego por algum irmão da igreja, sentado, almoçando, comendo um churrasco com um cobrador de impostos dos dias atuais, Às vezes, se você tem um amigo aí que é conhecido por ser um corrupto, alguma coisa, mas às vezes nós sentimos, a gente que conhece todo mundo na cidade, por exemplo, às vezes a gente sente um pouco de até constrangimento de ser visto, com uma pessoa corrupta, por mais que seja seu amigo, Naquele tempo era a mesma coisa. E existem algumas lições que nós podemos aprender com Mateus, sendo cobrador de impostos, e com Jesus nesse relato de Pedro. O primeiro, é o nosso primeiro ponto, é que o chamado do Evangelho, irmãos, ele é aos rejeitados. O chamado do Evangelho, ele é aos rejeitados. E o que nos parece quando a gente vai ler sobre Jesus, é que Jesus, ele gosta de contrariar as definições. Quem as pessoas definem, as pessoas a quem as pessoas da época de Jesus definiam como corruptos, como pecadores, imundos, parece que são essas pessoas que Jesus escolhe para o trabalho do reino de Deus. E como nós falamos, muitos religiosos, irmãos, eles desprezavam os coletores de impostos. E por mais que a conduta daquele cobrador de impostos fosse uma conduta ilibada, a comunidade não os via com bons olhos. Não os via com os bons olhos. E por mais que Mateus, ele pudesse ter sido, na verdade, ele pudesse não ter sido um cobrador de impostos corrupto, ele defendia interesses do governo, do império no qual dominava o povo judeu, império no qual mantia o povo judeu, por mais que nesse período havia uma certa liberdade, mas mantia cativo. O povo judeu aguardava a libertação do Império Romano, Então, Mateus, por mais que ele fosse uma pessoa correta, ele defendia interesses do governo, do imperador. E isso era mais uma questão que nos leva a achar que aquelas pessoas tinham ódio de Mateus. E veja, irmãos, eu quero que você perceba qual é a atitude de Jesus nessa passagem, nesse relato de Marcos. Jesus, a primeira verdade é que Jesus, ele se simpatiza com Mateus. Em vez de desprezá-lo pelo fato de quem ele é, Jesus se simpatiza com ele. Em vez de desprezá-lo, de rejeitá-lo, Jesus oferece a ele uma amizade. Enquanto muitos religiosos poderiam se envergonhar de ter um relacionamento com um cobrador de impostos, com um pecador, com um impuro, Jesus, ele não faz questão de se esconder desse relacionamento. E além do mais, Jesus chama esse homem para ser o seu discípulo. Jesus, irmãos, ele não faz questão nenhuma de olhar o passado do homem, de olhar o quão cruel, o quão errado, o quão corrupto ele foi um dia. Quando Jesus olha o homem, ele olha com um olhar de amor. Ele encontra o homem com o seu olhar de amor. E através desse olhar de amor de Cristo, o homem, ele é transformado por completo. As pessoas, irmãos, assim como aqueles religiosos, elas se lembram de quem nós somos, daquilo que nós fazemos. As pessoas, quando olham para nós, elas lembram dos nossos erros, elas lembram dos nossos pecados.
Elas duvidam de nós, elas nos questionam. Nós também, quando olhamos para alguém, lembramos do passado daquela pessoa, duvidamos daquela pessoa. Mas Cristo, irmãos, Ele tem o poder de tornar tudo novo. Ele tem o poder de transformar o homem. Nós não acreditamos. Muitas vezes duvidamos, mas Cristo não, irmãos. Quando Ele olha com um olhar de amor, com um olhar irresistível. E aí há transformação. Por isso, irmãos, que o nosso primeiro ponto é que o Evangelho, ele é aos rejeitados. Logicamente, essa não é uma regra, que o Evangelho ele é aos rejeitados. Logicamente, isso não é uma regra. Deus pode chamar para si pessoas que são bem aclamadas na sociedade, pessoas que são bem vistas na sociedade. Deus pode chamar para si essas pessoas. Porém, irmãos, o que eu quero que você guarde no seu coração, nesse primeiro ponto, é que através desse ensino de Jesus, relatado por Marcos, ao chamar pessoas rejeitadas, desprezadas, Ele nos leva à verdade de que Deus, Ele chama quem Ele quer. O Evangelho é aos rejeitados, mas isso não é uma regra. O que Marcos quer trazer para nós, relatando esse relato de Jesus com os pecadores, os cobradores de impostos e com Mateus, é o fato de que Deus, Ele chama para si quem Ele quer. Não importa, irmãos, quem nós somos, não importa qual é o nosso ofício, não importa a nossa noção sobre quem é justo ou sobre quem é injusto, não importa. Quando Jesus nos chama, ou quando Jesus chama alguém, esse chamado, ele é soberano. O chamado de Deus ao Evangelho é um chamado soberano. Obrigado, irmão. Obrigado, tá? Deus, irmãos, Ele não precisa esclarecer a nenhum oficial religioso o porquê em chamar alguém para si, para um relacionamento. Deus não precisaria, Ele não precisaria nesse texto, nesse relato, explicar o porquê Ele decidiu chamar um pecador, um corrupto, para si, para ser um discípulo e um trabalhador no reino. Jesus, Ele chama quem Ele quer. Nós, a Bíblia vai dizer em João 15,16, que não somos nós quem escolhemos a Cristo. Não somos nós quem escolhemos a Cristo. Nós não temos a capacidade de escolher a Cristo. O discípulo, ele não pode escolher seu mestre. É o mestre que escolhe o seu discípulo. Jesus escolhe quem Ele quer. E a sua escolha, ela é inquestionável. A questão é que muitas vezes nós somos vítimas ou somos aqueles que questionam por que Jesus está chamando alguém ao Evangelho. Outro ensino que eu quero que os irmãos guardem no coração é acerca da resposta de Mateus. Quando nós olhamos a resposta que Mateus dá a Jesus, parece que nem intervalo de tempo tem no texto, nós vamos perceber que o chamado de Jesus é um chamado eficaz. Versículo 14. Então Jesus disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Parece que não tem intervalo de tempo, parece que não tem questionamento. Tudo indica, irmãos, que o coração daquele homem era um coração ganancioso, assim como os demais que o acompanhavam. Mateus provavelmente, ele abriu mão de todas as suas raízes para ganhar dinheiro com essa profissão. Mateus, ele era judeu. Primeiro que ele trabalhava naquela região de Cafarnaum como fiscal.
segundo que ele escreve um evangelho voltado ao judeu. E ele abre mão da sua raiz judaica para ser um trabalhador para o Império Romano, o que era apostasia, o que era pecado no seu dia. Tudo indica que o coração de Mateus era um coração ganancioso. Contudo, irmãos, quando Jesus convoca aquele homem, o seu coração não parece mais estar preocupado no dinheiro. O seu coração não parece estar mais preocupado com aquilo que o dinheiro lhe trazia. E assim, irmão, nós podemos compreender que o chamado de Deus ao Evangelho é um chamado irresistível. Quando Jesus chama alguém ao Evangelho, ninguém pode resistir. Por quê? Porque o chamado de Jesus, a voz dele, alcança o mais profundo da nossa alma. Irmão e irmã, eu quero lhe dizer que a vida, ela pode te dar tudo. A vida pode nos dar tudo. Ela pode nos oferecer tudo. Mas um homem sem Cristo, ele nunca estará completo. Ele nunca estará plenamente satisfeito. O homem, ele busca prazer, satisfação no dinheiro, nos bens, na beleza, em viagens. Nós tentamos ocupar o nosso coração com várias bugigangas desse mundo, que são fúteis, que são vãs. Mas o homem, irmãos, ele só pode experimentar satisfação plena quando ele consegue ouvir o chamado de Jesus. Quando nós ouvimos o chamado de Jesus, tudo na nossa vida passa a ser secundário. E eu vou dizer o porquê que as coisas... Eu vou dizer o porquê que para Mateus as coisas se tornaram secundárias. Todos os passos de Cristo, irmãos, são passos objetivos naquilo que Deus tinha determinado como sua missão. Até mesmo quando Jesus está andando na orla do mar, Jesus está atento, com seus olhos atentos, pronto a identificar um pecador, mas um pecador útil para exercer a sua missão. E de todos os discípulos, Mateus foi aquele que mais abriu mão de seus próprios recursos, de sua estabilidade para segui-lo. De todos os discípulos, Mateus foi o que mais abriu mão dos seus recursos, da sua vida, daquilo que ele sempre almejava para seguir a Jesus. Os demais discípulos, aqueles que eram pescadores, por exemplo, se o ministério com Jesus não desse certo, eles poderiam voltar ao mar, porque o mar sempre tem peixe. Eles poderiam voltar para o seu negócio. Contudo, irmãos, Mateus, uma vez que ele deixasse o império, de trabalhar para o império, ele não poderia voltar mais. O império não o aceitaria mais. Então, irmãos, seguir a Jesus sempre haverá consequências. Sempre haverá consequências. E isso é o nosso segundo ponto. Quais são os resultados do chamado do Evangelho na vida do rejeitado? Primeiro, o significado de vida. Primeira consequência de ouvir o chamado de Jesus, um significado de vida. Mateus, com sua decisão, ele deixa para trás toda a sua vida, a fim de encarar as novas dificuldades que o ministério voltado para o povo no qual o condenava lhe traria. Mateus era um homem que tirava dinheiro do povo. Eu não estou dando testemunho sobre mim não, irmãos, tá? Eu estou dando às vezes bota lá testemunho de Mateus. É porque eu também trabalho no Detran lá, às vezes você vai lá no Detran, tem que pagar um Duda, tem que pagar o IPVA, mas não estou tirando dinheiro do povo não. O governo que está cobrando. Irmãos, quando eu estava fazendo a mensagem, eu estava pensando nisso.
Mateus, ele era um homem que tirava dinheiro do povo. Agora, irmãos, ele é um homem que se doa para o povo. Ele doa a sua vida para o povo no qual ele tirava. E naturalmente, irmãos, essa decisão, ela iria exigir dele uma renúncia de tudo aquilo que ele poderia ter buscado em sua vida inteira. Talvez ele era um homem que tinha muito conforto, que tinha muito luxo. Agora, Mateus tem que enfrentar a vida nublada do ministério de Cristo. Por que uma vida nublada? Porque a vida com Cristo é uma vida onde Ele mesmo, o próprio Cristo, não tinha onde repousar e não tinha nem planos de se alimentar. Jesus não caminhava pensando, amanhã eu vou almoçar, amanhã na casa de fulano, amanhã eu vou fazer compra. Não. Era uma vida nublada. E Mateus abre mão de tudo isso para encarar essa vida. Talvez, irmãos, a vida longe de Deus, ela parece ser uma vida satisfatória e uma vida até mesmo feliz, parece isso. Esses dias eu falava até com Yasmin isso, né? Como é que é a vida dessas pessoas que domingo não vai para a igreja? Eu estava curioso em saber como é a vida dessas pessoas que domingo não vai para a igreja. Às vezes essa parece ser uma vida confortável, uma vida satisfatória, mas, irmãos, o que eu quero falar é que somente a caminhada com Jesus nos dará aquilo que realmente precisamos. Somente a caminhada com Jesus nos dará aquilo que nós realmente precisamos. Longe de Jesus, irmãos, nós não vivemos, nós sobrevivemos. Nós não vivemos, nós sobrevivemos. Vida, irmãos, é Cristo. Jesus fala que Ele é a vida. Então, vida, irmãos, é Cristo. Vida somente em Cristo. Logicamente, por mais que a vida com Cristo seja uma vida nublada, quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto aonde se repousar, vivê-la, irmãos, é estar sob os cuidados de Deus. Por mais que seja uma vida nublada, viver essa vida é estar sob os cuidados de Deus. E quem está sob os cuidados de Deus, irmãos, está seguro. Quem está sob os cuidados de Deus está alimentado. Quem está sob os cuidados de Deus talvez não tenha onde se alimentar, talvez não tenha onde dormir, mas Deus providencia no momento que Ele achar. Amém? Dessa forma, irmãos, nós planejamos tantas coisas para a nossa vida, planejamos tanto para tantas coisas. Por exemplo, nós planejamos os ensinos, o ensino dos nossos filhos, faculdade, namoro, casamento, trabalho, planejamos tantas coisas, né? Quero abrir um parênteses aqui, parabenizar os nossos adolescentes que passaram na prova do IFE, né? Deus abençoe a vida de vocês. Me lembro aqui agora de alguns, Mateus, né, de Alexandra, Davi, de Roberta, mas também dizer aos irmãos e aos pais que o IFE, que o estudo dos seus filhos, se ele alcançou, se ele não alcançou, isso não define a vida deles, né? Deus já definiu a vida deles e no momento certo Deus irá encaminhar os nossos filhos para aquilo que Ele deseja. Mas a verdade é que nós planejamos tantas coisas. Esses dias mesmo eu já estava interessado em saber preço de escola para Zion. Zion nem nasceu, eu já estava planejando quanto que eu vou gastar com escola de Zion, porque talvez eu não tenha nem condições de pagar uma escola, mas eu vou querer, né? Vou querer pagar o melhor. Mas, irmãos, planejar é normal. Contudo, irmãos, será que nós levamos em consideração o chamado de Deus em nosso planejamento? Será que nós levamos em consideração a vontade de Deus sobre aquilo que nós planejamos? Porque talvez aquilo que você tem buscado a vida inteira não é o que é importante para Deus. Talvez aquilo que os nossos filhos tenham buscado
não é o que é importante para Deus. Às vezes nós queremos, que nossos filhos se moldem naquilo que nós desejamos que eles sejam, mas talvez essa não seja a vontade do Senhor. Não são sonhos, irmãos, que eu quero destruir nessa noite, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para a verdade de que Deus, Ele tem nos observado, assim como Ele observou Mateus na orla daquela praia. Deus, Ele nos conhece a ponto dele saber melhor do que nós o lugar, o local que Ele deseja que estejamos e aquilo que Ele deseja que estejamos fazendo, a fim de glorificá-lo. Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Onde Ele quer nos colocar, aquilo que Ele deseja que façamos, talvez não esteja em nosso planejamento, mas está no dele, a fim de que nós possamos glorificá-lo. Outro resultado no chamado do Evangelho na vida de um rejeitado, além de um significado de vida, é a amizade com Deus. Mateus, ele entende que viver por Jesus e ao lado de Jesus foi a decisão que sobrepôs todas as dificuldades que poderiam lhe surgir durante sua caminhada. Viver uma vida nublada, irmãos, quanto ao que comer, quanto ao que onde repousar, não é levado em consideração por Mateus ao ouvir a voz de Jesus. Pelo contrário, Mateus se mostra tão feliz a ponto de convidar Jesus para comer em sua casa. E qual é a reação de Jesus? Jesus aceita de bom agrado. Aquele homem, irmãos, Mateus, provavelmente sempre enfrentou o olhar condenativo dos líderes religiosos do seu tempo. Porém, agora, ele tem o sagrado Filho de Deus em seu lar. Ele sempre enfrentou, provavelmente, o olhar condenativo dos religiosos, mas agora ele tem no seu lar o sagrado Filho de Deus. A principal questão da humanidade, irmãos, será sempre a inimizade com Deus. Guarde isso no nosso coração, no seu coração. O principal problema da humanidade sempre será a inimizade com Deus. A criação está em rebeldia com o Criador. Por isso, irmãos, a amizade com Deus sempre será aquilo de mais importante que nós temos. Às vezes nós somos ótimos amigos uns com os outros. Às vezes nós mantemos excelentes amizades uns com os outros. Comemos juntos, saímos, nos divertimos, choramos uns com os outros. E isso é ótimo ter boas amizades. Amizades para você compartilhar a vida. Afinal, essa é uma das formas que Deus usa para cuidar de nós. Os nossos relacionamentos são formas que Deus usa para que Ele possa cuidar de nós através de pessoas. Contudo, irmãos, da mesma forma que nós fazemos questão com tantas amizades, nós não fazemos tanto com Jesus, aquele que é o nosso bom amigo. Às vezes não somos recíprocos com Jesus, não o levamos para dentro do nosso lar, não fazemos tanta questão de sua amizade, assim como fazemos questão de outras amizades. Jesus é o amigo que está sempre pronto a cuidar de nós. É Ele quem move os céus, as terras, para que nós sejamos cuidados e amados quando nós precisamos. Quando nós recebemos amor, quando nós recebemos oração, quando nós recebemos cuidado, é o nosso bom amigo que está mobilizando
pessoas para isso, e às vezes nós esquecemos dele. Mas aquele que é chamado o Evangelho, ele ganha esse bom amigo, ele ganha essa amizade com Deus. E outro resultado do chamado Evangelho na vida do rejeitado é a aceitação. A aceitação. Naquele tempo, eu comentei pela manhã hoje, existia uma diferenciação entre os judeus e o resto do povo. Aqueles que não observavam as leis e as regras dos fariseus, desculpa, eu falei judeus não, é fariseus. Existia uma clara diferenciação entre os fariseus e o restante do povo. E aqueles que não observavam as leis e as regras dos fariseus, eles eram tidos como pecadores. E aquele que era fariseu, irmãos, eles não poderiam se relacionar com uma pessoa que não era da linha farisaica. Jesus, ele ainda era fariseu. Contudo, esse episódio com Mateus e com os demais publicanos e cobradores de impostos e pecadores foi um dos episódios que cooperou para a expulsão de Jesus da sinagoga, para a expulsão de Jesus entre os fariseus, para a condenação de Jesus. Olha só quão importante é essa verdade. Jesus, ele enfrenta a expulsão da sinagoga, a perseguição da sinagoga dos judeus, que o leva à cruz por se relacionar com pecadores, cobradores de impostos, dentre outros, leprosos, prostitutas. O que eu quero que você guarde é que Jesus, ao ter comunhão e ao se sentar para comer com Mateus, ele estava enfrentando as estruturas religiosas, doutrinárias, ortodoxas da religião farisaica. Jesus, ele se torna alvo de um escândalo por parte dos religiosos por causa do seu amor e da sua amizade dedicada a um pecador. Jesus se torna escândalo, alvo dos religiosos por causa de sua amizade dedicada a um pecador. Versículo 16. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente, com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Aqueles religiosos se consideravam justos em contrapartida com os demais que eram indignos de amor. E aqui está o nosso último e terceiro ponto. Qual é a lógica do Evangelho? Em certo momento, irmãos, dessa mensagem, eu disse que o chamado do Evangelho, ele é aos rejeitados. Contudo, eu estava falando sobre o homem em relação à sua classe social. Mas mesmo assim eu disse que isso não era uma regra, que pessoas bem aclamadas na sociedade, elas podem ser chamadas também ao Evangelho. Eu estava querendo apenas demonstrar um ensino que Marcos relata, de que o chamado de Jesus ao homem, ele é soberano. A quem Jesus quer, Jesus chama quem ele quer, no momento que ele quiser. Mas agora, irmãos, como via de regra, a lógica do chamado ao Evangelho é para aqueles que se acham injustos e necessitados. O chamado do Evangelho é como regra, isso é regra do Evangelho, para os injustos e necessitados. Se nós formos ver, os fariseus, eles questionam: por que ele come e bebe com essa gente? Os fariseus se referindo aos pecadores. E olha o que Jesus responde: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim, quem, irmãos? Quem? Os doentes. Os doentes é que precisam de médico. Aí Jesus fala: eu vim chamar os pecadores e não os bons. Então, irmãos, é regra do Evangelho. O chamado de Cristo é somente para aqueles que se consideram injustos
e necessitados. Ou seja, os fariseus, aqueles que definiam quem era justo e quem não era, quem devia ter um relacionamento com Deus e quem não devia, eles estavam condenando aqueles a quem Deus havia enviado seu Filho para amar. Aqueles fariseus condenavam as pessoas a quem Deus havia enviado para amar. E nós vamos perceber até o fim o quão grave é isso. Jesus, ele estava ensinando que a verdadeira doença que afasta o homem de Deus é o seu orgulho próprio, é o seu amor próprio, é a sua justiça própria, a sua autojustiça. Veja que Jesus, ele enfrenta a oposição que era poderosa dos fariseus para ter aqueles pecadores ao seu lado, para ter aqueles pecadores por perto e para ter pecadores como trabalhadores do seu reino. Talvez, irmãos, essa ideia, essa lógica do Evangelho não seja muito clara para você, assim como não era para aqueles religiosos do tempo de Jesus. Mas a lógica do Evangelho é essa. Sabe aquela sensação de que algo não está certo? Sabe aquela sensação de que algo não é lógico para nós? Se nós sentimos essa sensação quanto à afirmação que o chamado do Evangelho é aos injustos, aos necessitados, se nós sentimos essa sensação de que isso soa errado aos nossos ouvidos, é porque existe em nós, em nosso coração, alguma autojustiça. Existe em nosso coração algum sentimento similar ao sentimento daqueles fariseus, um pouco de justiça própria. Talvez, se nós sentimos essa sensação, nós seríamos uns daqueles religiosos que perseguiria Cristo naquele tempo, que iria se escandalizar com Cristo naquele tempo. Talvez seríamos uma daquelas pessoas. Nosso ego, isso acontece porque nosso ego, ele não pode ser contrariado. Nós não podemos nos definir como injustos. Nós não gostamos de nos definir como injustos. Nós não podemos pregar contra nós mesmos. E o Evangelho prega contra nós mesmos. Prega contra o nosso coração. Nós não podemos ouvir e aceitar algo que é contrário a nós. Mas é exatamente esse o ponto que nós precisamos lutar, irmãos. Contra o nosso coração, contra o nosso ego, que nós precisamos lutar. O reino de Deus é para os injustos. E esse mesmo Mateus, que é relatado nessa passagem por meio de Marcos, é aquele que escreve o Sermão do Monte de Jesus, sermão no qual contrapõe as ideias da religião da época. Jesus diz, por exemplo, Mateus 5, ele diz: felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Felizes são aqueles que acham que sabem que são espiritualmente pobres. Parece um paradoxo, né? Eu sou espiritualmente pobre, então eu sou feliz por causa disso. Felizes são as pessoas que choram. Felizes são as pessoas que são humildes. E em todas essas bem-aventuranças, Jesus termina dizendo: porque delas é o reino dos céus. Por isso que o chamado do Evangelho é aos injustos, aqueles que são espiritualmente pobres, aqueles que se consideram justos, aqueles que agem em justiça própria. Eles não precisam de um Salvador.
Aqueles que se consideram saudáveis, eles não precisam de um médico. Eles acham que possuem aquilo que é necessário para agradar a Deus. Você já viu alguma pessoa ou algum parente que recebe um laudo médico e não quer tratar aquela doença, quer ignorar aquela doença? Vem alguém na sua mente agora? Eu tenho um tio que está com Covid lá em Córrego do Ouro, e aí eu tenho muita preocupação com ele, porque ele é meio da roça, né? E como ele é meio da roça, ele tem uma saúde muito boa, ele é muito forte, e eu tenho medo dele não querer procurar médico, não querer procurar, né, remédio para a sua doença. E geralmente, irmãos, essas pessoas que não procuram médico são os piores pacientes. Por quê? Porque elas provavelmente morrerão mais rápido. A doença irá matá-la mais rápido quando nós não procuramos remédio. E assim exatamente aqueles fariseus. E assim somos nós, quando nós achamos que a nossa autojustiça, quando nós achamos que nós somos bons o suficiente, e então nós não precisamos do médico, nós não precisamos de Deus, porque nós somos bons o suficiente. Aqueles que não reconhecem o seu próprio pecado e a sua incapacidade de ir até Cristo, não são piores do que aqueles que estão doentes, do que aqueles que estão em pecado. Desculpa, não são melhores, né? O religioso que se acha justo está doente na mesma proporção do que aqueles que são assumidamente pecadores. O religioso que acha que é justo, ele está doente na mesma proporção do que aqueles que são assumidamente pecadores. E ambos, irmãos, precisam de Cristo, ambos precisam de Cristo. Concluindo, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, assim como aquele pecador, assim como Mateus, assim como os cobradores de impostos, assim como o endemoniado, assim como o leproso, assim como o paralítico, todos esses precisam de Jesus da mesma forma, na mesma proporção. O que o relato de Marcos quer provar para nós é essa verdade, irmãos. Todos precisamos de Jesus. Às vezes você pode achar que essa afirmação, ela é clichê. Às vezes você já ouviu essa afirmação muitas vezes, todos precisam de Jesus. Mas perceba o quão transformadora é essa afirmação quando nós a compreendemos. E essa é a intenção de Marcos, ao expô-la para nós. Todas as pessoas que fazem parte de alguma dessas classes, religiosos, frequentadores de templo, pregadores, professores, diáconos, corruptos, doentes, saudáveis físicos, doentes físicos, todas as pessoas que fazem parte dessas classes, elas precisam de Cristo. Por isso, irmãos, quando você compreende essa afirmação de que todos precisam de Cristo, ela te tornará humilde, ela te tornará servo, ela te levará ao ponto de reconhecer o seu quadro atual, a ponto de reconhecer a sua necessidade de Jesus, assim como as pessoas que estão do seu lado, assim como as pessoas que trabalham varrendo a rua, que trabalham no comércio, assim como as pessoas que trabalham nos estacionamentos, assim como aqueles que bebem no bar, assim como aqueles que roubam no trânsito. Todas essas pessoas, assim como nós, que somos pregadores, que somos pastores, que somos diáconos, que somos líderes, professores, todas essas pessoas precisam de Cristo na mesma proporção. O Evangelho é aos rejeitados. Guarde isso, não como regra, mas porque Deus chama quem Ele quer. Por isso, irmãos,
pregue ele, pregue o evangelho a todos, independente da classe, independente se é político, se é médico, se é cientista, se é professor, pregue o evangelho é aos injustos, então pregue aqueles que vocês acham, que nós achamos que são injustos, não importa o que achamos de nós mesmos, pois a verdade é que todos nós estamos doentes e separados de Deus, necessitados do olhar de Cristo, o olhar que cura, o olhar que reconcilia. Irmãos, tenha noção da sua real necessidade, tanto a você que não pertence a igreja nenhuma e que talvez esteja nos ouvindo pelo YouTube, como a você que está aqui no nosso salão, tenha noção da sua real necessidade. Afinal, irmãos, somente aqueles que são humildes e que se humilham diante de Deus poderão entrar no reino. Somente aqueles que vivem em humildade e em humilhação. Você deve viver em humildade em relação ao seu outro, mas em humilhação em relação a Deus. Somente esses entrarão no reino de Deus. Portanto, abra mão de tudo que você tem nesse mundo. Abra mão de tudo que não te leva a um relacionamento com Deus. Abra mão disso pelo Evangelho, porque a vida no Evangelho é uma vida satisfatória, é uma vida completa. Por mais que nos falte o alimento, por mais que nos falte o vestimento, por mais que nos falte onde repousar, a vida no Evangelho é uma vida plena. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, em humildade e em humilhação, porque nós reconhecemos que somos pecadores, que o nosso coração é enganoso, que tendemos a ser orgulhosos em relação a nós mesmos, mas clamamos ao Senhor para que o Teu Evangelho possa quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso coração, nos fazer de novo um coração de carne, um coração sensível ao Teu olhar, sensível à Tua voz, que possamos deixar tudo aquilo que nos impede de um relacionamento contigo, que possamos deixar tudo e encontrar satisfação, alegria, paz somente no Senhor, que o Senhor possa caminhar conosco, que o Senhor possa nos escolher, que o Senhor possa ser o nosso mestre, nos escolher como seus discípulos, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que a Tua graça possa ser manifestada ao Teu povo nessa noite, aos nossos corações, e que ela possa estar nos educando em nossa vida diária, que o Teu Espírito possa ser esse tutor, que nos guia, mesmo em pastos secos, mesmo em vales sombrios, que o Teu Espírito possa estar nos guiando, que o Senhor venha, que o Senhor faça tudo novo em nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém.